Graça e paz, queridos e amados irmãos, Pastor Robson Vasconcelos. Estamos hoje aqui no nosso canal Pastor Robson Vasconcelos, para poder também estar concluindo a nossa segunda aula, a segunda parte da aula sobre a soberania de Deus. Hoje, na nossa escola bíblica discipuladora, estaremos então concluindo o assunto, soberania de Deus, que começamos a ministrar no domingo passado. Então, amados, eu quero estar lendo com os irmãos a palavra do Senhor, para podermos então estarmos dando sequência, a esse texto, a esse assunto que eu já falei para os irmãos, que é de suma importância para o conhecimento do povo de Deus. A falta de conhecimento da palavra de Deus tem gerado problemas terríveis na casa do Senhor. E a palavra de Deus diz em Oséias 4:6 que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E conhecer, a soberania de Deus vai nos poupar de agirmos de forma equivocada e, consequentemente, estarmos até mesmo pecando contra Deus. Porque iremos entender que a soberania de Deus é real e não somente em algumas áreas da nossa vida, mas ela é real deve ser real em toda área, em toda parte da nossa vida, seja das coisas que nós consideramos mais simples, das coisas que nós consideramos as mais importantes. Então abra sua Bíblia aí em Isaías, para podermos estar, Isaías 46, para podermos estar começando esse estudo. Isaías 46, versículos 8 ao versículo 11. Se você está sem Bíblia, mas tem aí um papel, alguma coisa para anotar, é interessante. Lembrai-vos disso e considerai, trazei-o à memória, ó transgressores. Recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e nada, nem ninguém a mim se compara. Versículo 10. Desde o princípio anunciei o futuro. Preste bem atenção nesse versículo, irmãos. Ele diz aqui, desde o princípio de tudo, desde antes da fundação do mundo. Anunciei o futuro de tudo. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera, eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. E o versículo 11 diz, como chamo do Oriente uma ave de rapina, de uma terra distante, o homem da minha escolha. Eu o disse, eu o executarei, eu o delineei, eu assim cumprirei a minha vontade. Então nós vemos aí a soberania de Deus, nesse texto. Eu creio, irmãos, que somente esse texto, em especial o versículo 10, de Isaías 46, seria o suficiente para colocarmos aqui um ponto final nesse assunto, sobre a soberania de Deus. Vou repetir, desde o princípio anunciei, desde o princípio eu falei, o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera, aquilo que ainda não tinha acontecido, eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Então, amados, uma das ênfases teológicas mais fundamentais de todos os tempos e com certeza a mais inestimável de todas, a verdade, é a soberania de Deus. Esse assunto, soberania de Deus, ele é algo tão sério e repercute de uma forma tão grande, que trata de até mesmo realidades dolorosas, que não ousamos confiar em nós mesmos para chegarmos à verdade.
sem que o próprio Deus nos mostre através da sua palavra, da Escritura Sagrada. O versículo 9 de Isaías 46 diz: Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Portanto, amados, a questão nesse texto é, na verdade, a singularidade, né, de Deus entre todos os seres do universo. Ele está sozinho em uma categoria. Ninguém é como ele. Então, essa segunda parte da lição sobre soberania de Deus, como eu falei também na aula passada, está sendo tirado deste livro, né, da minha autoria, Fazendo Discípulos e Ensinando o Caminho. Soberania de Deus é o primeiro estudo. É um livro que você pode usar na sua escola bíblica dominical, você pode usar no seu relacionamento discipulador, né? Você pode usar no seu discipulado, você pode usar no seu pequeno grupo, na sua célula, você pode usar como na classe de catecúmenos, classe novos convertidos, você pode usar na classe de novos membros, né? Pessoas oriundas de outra igreja, que querem membrar na sua igreja. É um livro que tem aqui em torno de 16 capítulos, que são 16 estudos, onde, como esse primeiro, por exemplo, né, Soberania de Deus, eu não consegui concluir na aula passada. Então, esse livro, no mínimo, você vai poder estar utilizando durante 6 meses para a classe, para discipulado. Né? É um livro que vai fazer discípulo e ensinar o caminho a esse discípulo. E, consequentemente, você também vai aprender. Então, vamos lá, amados. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. O nosso Deus é soberano e ele tem um propósito em todas as coisas. Deus, ele não é um vidente, né? Ele não é um adivinho ou um mero prognosticador, amados. Ele não tem uma bola de cristal. Ele sabe o que está por vir, porque ele planeja, né, o que ocorrerá e executa, na verdade, o que ele planeja. O versículo 10, né, ele diz de novo assim: o meu conselho permanecerá em pé. Farei toda a minha vontade. Ele não tem vontade, né? Imagine aí, ele não tem vontade, aí se pergunta se alguém vai assumir alguma coisa. Imagine aí, se esse Deus nosso não fosse soberano, né? Que ele não teria responsabilidade de cumprir nada. Porém, ele diz: farei toda a minha vontade. Assim, com base nesse texto, né, que nós usamos como texto hoje, dessa segunda parte do estudo, o que eu quero dizer é que, com a soberania de Deus, que Deus, ele tem a autoridade, né? Deus tem a liberdade, Deus tem a sabedoria, o Senhor tem o poder legítimo para cumprir tudo o que ele pretende que venha a querer acontecer. E, portanto, tudo o que ele pretende que aconteça, acontece e vai acontecer. O que significa que Deus planeja e ele governa todas as coisas. O nosso Deus, amados, é soberano. A necessidade de se conhecer sobre essa doutrina, sobre essa parte da teologia, que é a soberania de Deus, vai nos poupar de muitos sofrimentos, como já disse, de muitos pecados. Nós vamos entender que tudo coopera de fato para o bem daqueles que amam a Deus e que tudo ocorre debaixo da soberania do Senhor. E nós, como seus súditos, só temos que dizer, como Jó, né, ele falou, para determinadas coisas, que venham nos geradores, perdas. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Deus diz, amados, eu cumprirei todo o meu propósito, ele quer dizer que nada, absolutamente nada, né, exceto aquilo que é o propósito dele, vai acontecer. Então, se algo acontece sem que Deus o pretendesse, ele poderia dizer, se alguma coisa acontecesse sem Deus estar no controle, ele poderia dizer, não era o meu propósito que isso acontecesse. E aí nós então íamos perguntar, o que pretendias que acontecesse? Que Deus é esse, né? Deus, não queria que acontecesse isso. Então as coisas estão fora do controle dele, está fora do domínio dele, estaria fora da soberania dele. Portanto, amados, o que Deus quer dizer em Isaías 46, versículo 10,
é que nada jamais aconteceu ou nunca acontecerá sem que Deus tenha o propósito de acontecer, ou para expressá-lo de forma positiva. Tudo o que já aconteceu ou irá acontecer é propósito de Deus que aconteça. Amados, agora se isso parece um pouco complicado, vamos falar de modo mais simples. Vamos confirmar essa perspectiva sobre a soberania de Deus observando algumas passagens da Escritura. Precisamos entender que a soberania de Deus ela está no mundo e consequentemente ao nosso redor. Deus é soberano sobre o que aparentam ser os atos mais aleatórios do mundo. Deus ele é soberano. Das coisas, como eu disse no início, das mais simplesinhas aos nossos olhos, as mais complicadas, talvez as mais difíceis de entender, Deus é soberano. Provérbios 16:33 diz o seguinte: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Esse versículo de Provérbios 16:33, em uma linguagem moderna, ele poderia ser dito assim: os dados são lançados sobre a mesa e todo o jogo é decidido por Deus. Então, amados, não há eventos pequenos demais que Deus não governe para os seus propósitos. Não há. A Bíblia fala em Mateus capítulo 10, versículos 29 e 30. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, disse Jesus, e nenhum deles cairá em terra, sem que a vontade do Pai e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Veja bem, o Senhor, ele controla, ele governa, ele é soberano até sobre a questão da alimentação de um pássaro, sobre a venda de um simples pardal, que é uma das aves mais simples, mais comuns, de nenhum valor financeiramente que se existe na terra. Então, desde os vermes, irmãos, no chão, até as estrelas nas galáxias, Deus governa o mundo de uma forma totalmente soberana. No livro de Jonas, Deus manda um peixe engoli-lo. Nós vemos isso em Jonas 1,17. Deus estava no controle daquela situação. Deus manda que uma planta cresça, e a planta cresceu, capítulo 4, versículo 6 do livro de Jonas. Ele ordena a um verme que mate aquela planta. Olha só. E muito acima da vida dos vermes, as estrelas, elas se posicionam e se mantêm em seu lugar sob o comando de Deus. Está em Isaías, irmãos, capítulo 40, versículo 26, que diz assim: levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela no seu incontável exército celestial, e a todas as chamas pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Deus é tão soberano que até hoje os homens não sabem a quantidade exata das estrelas. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele conhece cada uma delas e cada uma delas tem um nome dado por ele. Isso é tremendo, irmãos. Então a soberania de Deus, ela também está em pequenos detalhes. Na neve, na chuva, no calor, no vento. Todos estes são obras de Deus, irmãos. Enquanto Jesus se encontra no meio de uma multidão, ou melhor, ali no meio de uma tempestade furiosa, né? Ele simplesmente fala para aquela tempestade: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Está em Marcos capítulo 4, 32. Irmãos, não há vento, não há tempestade, não há furacão, não há ciclone, não há tufão, nem moção, nem tornado sobre o qual Jesus não possa dizer: aquieta-te. E tal fenômeno não obedeça. O Senhor é soberano. O que significa, irmão, que tais eventos ocorrem
É a vontade de Deus que ocorra. Ah, pastor, então Deus mandou um tufão destruir. Irmãos, Deus está no controle. E Ele age como quer. Nós somos súditos. Temos que se submeter à vontade dEle. A palavra de Deus em Amós, capítulo 3, versículo 6 diz: sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor tenha feito? Sabemos que nós vivemos a lei da semeadura e colheita, amados. Nós colhemos o que plantamos. Há muitas coisas acontecendo agora porque nós intervirmos. Muitas cidades sendo inundadas porque nós invadimos os mares, nós invadimos os rios. Peixe morrendo porque nós estamos poluindo. Muita coisa. Mas independente disso, Deus está no controle. Tudo que Jesus poderia ter feito em relação a furacões, como o furacão Sandy que aconteceu nos Estados Unidos, se ele quisesse, ele poderia dizer: aquieta-te, e não haveria dano nem morte alguma. Recentemente, agora no nosso país, no sul do país, houve tempestades tremendas, cidades inteiras praticamente destruídas, mas Deus estava no controle. Ele age como quer, Ele age quando quer, como quer e da forma que Ele acha que é melhor, porque Ele é soberano. E nós, como súditos, repito, só temos que aceitar, porque quem somos nós para discutir com o Senhor? O que nós precisamos entender, que eu vejo como o suprassumo da soberania de Deus, é entendermos que o melhor já aconteceu. Nós temos que entender que aqui nessa terra nós só somos peregrinos e forasteiros. A nossa casa não é aqui, a nossa cidadania não é daqui, o nosso mundo não é esse. Nós estamos aguardando novos céus e nova terra. A nossa morada já foi preparada desde a fundação do mundo. Não é aqui, irmãos. E a falta também desse entendimento é que nos faz não entendermos e aceitarmos a soberania de Deus. A melhor coisa que já aconteceu, e a mais importante de todas, que já aconteceu, é o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida. Se minha casa caiu aqui, se pegou fogo, se houve inundação, se eu morri, eu não sou daqui. É essa falta de entendimento que faz com que a gente peque. Ah, meu pai está morrendo, eu vou orar, vou jejuar e tal. Oramos, jejuamos, mas morreu. E aí? Eu vou me aborrecer com Deus? Eu vou me chatear com Deus? O que eu tenho que entender, amados, é que tudo aqui é passageiro. Meus pais morreram, vai fazer 4 anos que morreram. Mas eu sei que eu vou encontrar eles na glória. E lá será eterno, não apenas um momento. E outra coisa, irmãos, quanto aos outros sofrimentos desta vida, será que Deus está no controle? E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Êxodo, capítulo 4, versículo 11. O Senhor também está no controle dessas coisas. E Pedro disse aos santos sofredores da Ásia Menor que aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus confiem suas almas a um Criador fiel enquanto fazem o bem. 1 Pedro 4,19. É melhor sofrer por fazer o bem, se é que isso deve ser a vontade de Deus, do que por fazer o mal. 1 Pedro 3,17. Irmãos, quer soframos por deficiência ou pela maldade de outros, Deus é quem finalmente decide se viveremos ou se morreremos. Está em Deuteronômio 32, versículo 39. Vede agora que eu sou o Senhor, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Ou Tiago, capítulo 4, versículo 13 e a 15, que diz: eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos, e por aí diante diz o texto: eis que vós hoje e amanhã é tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos.
Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Ou, como disse Jó, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós falamos nesse ponto a respeito de situações da natureza. Alguns anos atrás ocorreu um tsunami, né, onde muitas pessoas morreram. Quando as pessoas da Cruz Vermelha, outras pessoas foram chegar naquele país para dar socorro, há relatos que encontraram corpos presos em altas árvores, corpos em fios pendurados de alta tensão, corpos presos em torres, uma cena terrível. Mas há também relatos de que muitos cristãos foram salvos daquele tsunami. Houve uma visitação por parte de Deus e muitos cristãos de várias denominações sentiram vontade de, naquela noite, naquela madrugada, ir para o monte orar, um monte muito alto que tinha ali. E eles foram. E houve o tsunami e eles não foram mortos. E eu fico pensando, né? Porque às vezes nós colocamos a religiosidade acima da soberania de Deus. Nós colocamos o preconceito religioso acima da soberania de Deus. Fico imaginando, né? Será que não houve alguns que disseram, vou para monte coisa nenhuma, eu posso buscar Deus na minha casa, eu vou para monte coisa nenhuma, isso não é coisa de batista, isso é coisa de pentecostal? E será que não foi por isso? Por causa da placa denominacional? Por causa do preconceito religioso? Se não foi, deve ter morrido. Mas os que foram estão vivos. É igual a historinha de um camarada que morava numa cidade, naquela cidade, acima dela tinha uma represa muito grande. E identificaram que a represa ia romper. E aí, aquele toque de recolher, o pessoal passando pela porta dele, ele fulano, corre, a represa vai romper. Ele disse, eu sou cristão e Deus vai me salvar. E o povo foi embora. Passou gente de caminhão, de caminhonete, rapaz, pula aqui, vai romper. Ele disse, eu sou cristão e Deus vai me salvar. De repente, a água já estava subindo e passou um bombeiro no bote. Pula aqui, moço. Ele disse, não, eu sou cristão e Deus vai me salvar. E a água começou a subir, ele já estava no telhado e veio um helicóptero do bombeiro e jogou a corda. Disse, não, eu sou cristão e vou me salvar. E acabou de romper lá tudo e tudo que estava na cidade foi destruído e ele foi morto. E quando ele chegou no céu, ele disse, mas Deus, o Senhor não é soberano? O Senhor não me salvou? Ele disse, rapaz, mandei gente te avisar, mandei carro, mandei bombeiro com bote salva-vida, mandei até helicóptero para te salvar e você não quis. Então nós temos que entender, queridos, a soberania de Deus nos pequenos detalhes. Outra coisa que precisamos entender é que a soberania de Deus deve estar em nossa própria vida, né? Em nossa própria vida, isso é muito importante. Nossa salvação, irmãos, foi garantida no Calvário, sob a soberana mão de Deus. E se você é um crente em Jesus Cristo, se você o ama, você é um milagre ambulante de Deus. Deus, ele proporcionou em nós e nos concedeu até arrependimento para isso. Deus chamou você para ir a Cristo. Está em João, capítulo 6, versículo 44, que diz assim a palavra de Deus.
Vamos ler aqui, João 6, 44. Diz assim o texto sagrado: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, eu o ressuscitarei no último dia. Então Deus, ele proporcionou isso, chamou você, chamou a mim para ir a Cristo. Deus revelou o Filho de Deus a você, a mim. Mateus capítulo 11, versículo 27, diz assim o texto: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho revelar. Glória a Deus. Então Deus lhe deu o dom da fé, irmãos. Até a fé foi o Senhor que nos deu. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A soberania de Deus, irmãos, em nossa salvação, exclui a vanglória, exclui o orgulho, porque até para sermos salvos, nós não fizemos nada. Diante da soberania dele, ele fez tudo por nós. Então, uma centena de coisas horríveis podem ter acontecido, irmãos, em sua vida. Mas se hoje você é levado a estimar a Cristo, a amar a Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode escrever sobre cada um desses horrores as palavras que estão em Gênesis capítulo 50, versículo 20, que diz assim: Satanás, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Quando absorvemos a soberania de Deus, esse versículo se torna parte da nossa vida. Quantas coisas ruins aconteceram na minha vida, irmãos? Quantas coisas ruins aconteceram na sua vida? Quantas coisas ruins aconteceram na vida de José? Traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, humilhado pela esposa de Potifar, que levantou calúnia contra ele, foi preso. Mas em todo o tempo ele não murmurou, em todo o tempo ele não se afastou da palavra, não se afastou do amor de Deus. E Deus então o honrou como governador do Egito. E aí ele disse esse texto, Gênesis 50, verso 20. Satanás, na verdade, intentou o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Você está entendendo a soberania de Deus? Todo mal que o inimigo tentou contra você e até fez contra você. E se você está aqui me ouvindo, é porque Deus transformou todo esse mal em bênção na sua vida. E para finalizar, amados, eu quero tratar aqui de 3 coisas que precisamos saber sobre os planos de Deus. Precisamos, irmãos, conhecer a palavra. Precisamos, até para orar, nós precisamos conhecer a palavra. Porque a palavra de Deus, ela tem inúmeras promessas que muitas vezes nós nem sabemos. Nós nem conhecemos, e por não conhecermos, nós não pedimos. Existem países da Europa que os direitos que os cidadãos têm, o serviço social vai até a casa do cidadão para avisar para ele, para cadastrar isso. Olha, você tem direito a isso, isso e isso. É o governo que vai atrás. Aqui no Brasil as coisas são diferentes. Tem tanta coisa que tem direito, mas fica tudo camuflado, né? E termina usando esse direito quem não precisa. Tá aí o seguro, esse auxílio emergencial. Quantas pessoas que precisavam não recebeu? E quantas pessoas que não precisavam receberam e estão recebendo? Complicado. Nosso país é complicado. Conhecer a palavra, conhecer a soberania de Deus, irmãos, ela faz com que a gente haja como um advogado diante de um juiz. Imagina aí um advogado que não conhece bem o seu trabalho e chega para um juiz e diz: meritíssimo, eu estou aqui porque diante do meu cliente, para representar meu cliente, porque eu acho que o meu cliente tem direito a isso. O que o juiz vai achar de um advogado desse? Incompetente, né?
Mas um advogado competente, ele vai chegar diante de um juiz e dizer: meritíssimo, eu represento aqui o meu cliente falando de tal, e segundo a lei número tal, artigo tal, parágrafo tal, inciso tal, ele tem direito a isso, isso e isso. A mesma coisa, irmãos, é isso diante de Deus. Para orar, nós temos que orar a palavra. São promessas que você tem que apresentar a Deus. Senhor, essas promessas me cabem a mim, eu quero requerer porque está na tua palavra. Eu quero requerer. Além do Espírito Santo de Deus, Ele próprio nos dá o Espírito Santo para que a gente compreenda a palavra. Se você não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá. E Ele não lança em rosto, diz a palavra do Senhor. Então tem 3 coisas que nós precisamos saber, irmãos, sobre os planos de Deus. Primeira coisa, orar e esperar enquanto Deus trabalha por nós. O Senhor nunca está com pressa, irmãos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus se chama Kairos. É aquilo que está lá em Pedro. Um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é Kairos. O nosso tempo é Cronos. É esse tempo que nós vivemos. Esse minuto, essa hora, esse dia, essa semana, esse mês. Mas o tempo de Deus se chama Kairos, que é diferente do nosso. Então, nós temos que saber esperar, porque Ele trabalha por nós, mas Ele trabalha por nós no tempo dele. Por isso temos que esperar com paciência e fé, para evitar planos em desacordo com a vontade do Pai. Porque toda vez que nós saímos da vontade do Pai, amados, nós terminamos por voltar para o fim da fila. Nós retardamos o mover de Deus. Segunda coisa, ter convicção de que Deus está presente em nossa vida. Precisamos renunciar tudo o que nos separa do amor do Senhor. Temos que nos despojar de nossa vontade própria e aceitarmos o plano de Deus. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 1 diz: está escrito, ao homem pertencem os planos do Senhor. Ao homem pertencem os planos do seu coração. E a Bíblia diz, né, em Jeremias, que o nosso coração ele é o quê? Enganoso. Então eu vou repetir aqui o capítulo 16, verso 1 de Provérbios. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta vem da língua do Senhor, da boca do Senhor. Terceira coisa que nós precisamos saber sobre os planos de Deus, irmãos, é que devemos ser submissos à vontade do Pai. Submissão é quando aceitamos o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Quando verdadeiramente eu renuncio a tudo que tenho, nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo ao Senhor. Agir como o próprio Senhor Jesus, Ele agiu, irmãos. Nós temos que imitar ao Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Quando o Senhor disse, você vai e vai nascer, vai para a terra para salvar a humanidade dos seus pecados, Jesus ele disse, pai, tá bom, eu vou. Aí o Senhor sabe, eu sou filho único, sou filhinho do papai, eu quero nascer lá num palácio real, na família rica, tudo do bom e do melhor, comer do bom e do melhor, me relacionar com pessoas da elite. Não, irmãos, Jesus não escolheu isso, pelo contrário. A Bíblia diz aqui que ele se humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus nasceu numa família pobre, Jesus se relacionou, não foi com gente da elite, mas foi com prostitutas, meretrizes, com ladrões, pobres, cegos, aleijados, mancos, maltrapilhos, leprosos. Foi com essas pessoas, porque ele obedeceu. Ele se humilhou. Então ele se submeteu à vontade do Pai. E nós precisamos também estar nos submetendo à vontade do Pai. Jó, ele sabia da soberania de Deus.
Por isso que mesmo ali naquela situação que ele estava, pobre, dormindo na rua, cheio de chagas no seu corpo, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só que coisa, irmãos. Então, só existe um caminho, irmãos, para a submissão. E esse caminho é andar como Jesus andou. Né? Jesus andou como? Em humildade. 1 João, capítulo 2, versículo 6, a palavra de Deus diz: quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Concluindo, irmãos, eu concluo dizendo o seguinte: portanto, com as palavras de Paulo em Efésios 1:11, que diz: Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas. Desde dados sendo lançados até a posição das estrelas, a eleição de presidentes, né, a morte de Jesus, ao dom do arrependimento e a fé. Tudo ele faz conforme a vontade dele. Que a partir de hoje você entenda que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pode doer, pode fazer você chorar, pode fazer você sofrer, mas entenda, primeiramente, se você já fez isso, já o aceitou como Senhor e Salvador, entenda que a melhor coisa já aconteceu. Seu nome está escrito no livro da vida. E nós não moramos aqui, nós não somos daqui, a nossa casa não é aqui. Somos peregrinos, forasteiros. A nossa mansão, a nossa morada eterna é na glória. E Deus, ele está, de fato, no controle de todas as coisas, seja da mínima à máxima, da menos importante aos nossos olhos a mais importante. Ele está sob o controle de todas as coisas. Quantas vezes você como pai, você como mãe, disse não ao seu filho? Tirou algo do seu filho porque sabia que aquilo ali ia prejudicá-lo. É assim que Deus trata conosco. Ele está no controle. Pai, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado por essa escola bíblica discipuladora, obrigado pela conclusão dessa primeira aula sobre soberania de Deus, que nós já concluímos então hoje a segunda parte. Peço que o Teu Espírito Santo possa usar essa palavra para muitos corações aflitos que estão aí. Essa pandemia, o Senhor está no controle. As mortes que ocorreram, o Senhor está no controle. As famílias que estão em luto, o Senhor está no controle. As pessoas que estão entubadas agora, o Senhor está no controle. As pessoas que estão infectadas, o Senhor está no controle. As que não foram infectadas, o Senhor está no controle. Meu Pai, acalma e acalenta o nosso coração com essa palavra. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e fortes consolações do Santo e Poderoso Espírito de Deus seja com cada um de nós e com cada família aqui representada e com todo o Israel de Deus espalhados nos 4 cantos dessa terra. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, queridos. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu like. Qualquer dúvida pode deixar na descrição aqui no nosso canal. Em nome de Jesus. Domingo que vem estaremos na nossa segunda lição da nossa escola bíblica discipuladora. Domingo que vem nós vamos estar, nosso próximo vídeo é Conhecendo a Bíblia. É o nosso segundo estudo do livro que nós estamos utilizando, fazendo discípulos, ensinando o caminho. Conhecendo a Bíblia. Se você já quiser formular alguma pergunta, pode deixar aqui, ou então ao vivo, onde nós vamos estar fazendo através do nosso Facebook também. Um abraço a todos, shalom, shalom, em nome de Jesus.